É importante falar sobre isso, irmão, que eu divido a minha vida em duas, né, espiritual. O tempo que eu só conheci o Senhor. Porque o meu relacionamento com meu pai era assim. Meu pai era um homem bruto, né? Então, ele era, quando ele não bebia, ele era tipo uma pessoa muito agradável, mas quando ele bebia, era o bicho, né? Então, então a gente quase não via o papai. Quando via, ele tava com a cachaça na cabeça. Eu até brinco com as pessoas, né? Eu falo assim, você sabe que eu nunca bebi, não bebo, irmão? Porque meu pai bebeu todas por mim, né? Meu pai era chefe de engenho de cachaça, rapaz. Meu Deus. Então, quando eu me converti, você transfere, porque Deus é pai. Então, pai. Você transfere muitas coisas do seu relacionamento do seu pai com Deus. Então, muitas barreiras são colocadas no seu relacionamento com Deus, porque você transfere aquilo que você viu com o seu pai. E muita gente não vive bem com o pai, então transfere para Deus. Então, eu passei a ser uma pessoa totalmente dedicada em tudo na igreja. Me tornei depois que eu discerni, depois de um tempo que eu discerni, depois que eu saí daquela fase, que eu era o irmão do filho pródigo. Porque falar do filho pródigo, todo mundo fala, mas e o irmão do filho pródigo? O cara extremamente dedicado, meu irmão. Ele estava ali do lado do pai. Não deixava o pai. Ele estava lá direto, meu irmão. É aquelas pessoas que estão ali, irmão, servindo, cara. Mas não tem revelação do pai, meu irmão. Tem revelação só do Senhor. É maravilhoso, porque é um cara que tem temor, tem respeito, é zeloso, mas ele não consegue usufruir do pai, querido. Ele não consegue, ele se torna, e com o tempo, se ele não tiver a revelação do pai, ele se torna um legalista, porque ele se dedica tanto e olha para os que não estão se dedicando. Então, quando ele começa a fazer, ele já aponta o dedo, ó, você não está me ajudando aqui, rapaz, você não faz nada, por que você não ajuda? Então, ele se torna legalista, entendeu? É verdade. E aí pode cair para o lado religioso. Então, é maravilhoso conhecer Deus como Senhor, mas você tem que conhecer Ele como Pai também. Então, as duas asas, né, para você voar. Você tem que conhecer Deus como Senhor, para tremer diante dele mesmo, mas você tem que conhecer Ele como Pai para você usufruir dele. No momento de adoração, você poder se derramar, se lançar, glorificar. Então você fica aqui nesse caminho com essas duas asas, né? Então você conhece o Senhor, mas conhece o Pai. Então, quando eu conheci o Senhor, que Ele se revelou para mim como Pai, foi uma experiência muito tremenda, que foi até em Mogi das Cruzes também, que eu estava lá, eu era novo convertido, era solteiro ainda. A minha irmã me chamou para ir lá, então eu estava com aquela mente ainda, que eu não entendia, né? Porque o meu pastor, não me converti, ele falava algumas coisas e eu falava assim, não, mas pelo que o meu pastor está dizendo, minha irmã vai para o inferno, porque ela usa calça comprida, e ele diz que mulher que usa calça vai para o inferno. Então, mas minha irmã é uma mulher de Deus, cara, como que ela vai para o inferno? E eu não entendia essas coisas, sabe? Eu não entendia. E como é difícil você abrir o olho de um legalista, difícil, né? É difícil. Então eu não entendia, mas eu não critico não, meu irmão. Não critico porque eu estava ali com toda a minha essência naquele, né? Eu não critico isso. Isso é uma revelação que Deus dá. Então quando eu fui lá, eu cheguei naquele acampamento, numa escola, e eu cheguei lá com aquela vida de Deus que eu tinha, de relacionamento com Deus, mas não conhecendo Ele como Pai, só como Senhor, me dedicando ali. Se eu não orasse um dia, né, irmão, no outro dia eu estava cabisbaixo, porque eu falei, eu não orei, Deus tá triste comigo. Eu tinha aquela concepção, entendeu? Sentimento de culpa, né? Aí era difícil, ó. Então, eu vi aquela juventude assim, rapaz, começar a adorar de um jeito livre, assim. E eu fiquei lá no fundão, lá. Eu falei, rapaz, que carnalidade, esse negócio aqui não tá certo. E aí, meu irmão, aquela presença, assim, e o coração ali só. Eu até prego sobre isso, né? É os Mical, né? A gente fica igual Mical, né? Ficou olhando Davi. Qual que é o fim, né? Se você não se libertar disso, você vai se tornar estéril. Você vai ficar só olhando, sempre criticando estéril. Foi o que aconteceu com ela, né? Com Mical. E aí, no outro dia, o cara que ia pregar lá, ou sei lá quem ia pregar, não foi. Aí a minha irmã falou para a pastora,
o meu irmão tá aí, ele é uma bênção, põe ele para pregar. Aí meu irmão chegou e falou assim para mim, ó, você pode pregar aí para a juventude aí, porque a pessoa não vai... Mas quando eu vi aquilo, irmão, vi aquela, sabe, aquele zelo, falei, é a minha oportunidade de ensinar o evangelho para essa juventude aqui, o que é o evangelho. Então fica aquele pensamento, né? Vou lascar-lhe a palavra aqui, meu irmão. Aí meditei lá em Timóteo, lá que Paulo fala para Timóteo, seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato e tal, e peguei aquela palavra e fui, meu irmão. Mas na hora que eu comecei a pregar para a juventude, cara, assim, o amor de Deus, cara, começou a me quebrantar, cara. Eu fiquei assim... Mas eu não entendi aquilo, cara. Mas foi assim, um quebrantamento. E aí acabou a minha pregação, a juventude, rapaz, começou a ir lá comigo. E começou a me perguntar umas coisas, pedir ajuda, e falar, nossa, rapaz, Deus me tocou e eu tô com um problema assim, eu não sabia como ajudar. Porque naquela época a gente era o pastor que cuidava de todo mundo, você só tinha comunhão, você não era o pastor que cuidava de 200, porque os pastores morriam antigamente. Essa visão, Moisés quase morre, né, cara? Mas aí Deus deu sabedoria lá, né, para Jetro, né? Não, rapaz. 12. Levanta aí as pessoas, 70 para cuidar, tudo.